estudos. A gente conversa agora para continuar falando de luta, né? De sindical, de luta de servidores. A gente conversa agora aqui no nosso programa com a Janeire Souto, né? Ela que é presidente do SINSP-RN e está aí numa jornada aí, visitando as regiões aqui do nosso estado, né? Está em casa porque ela é caicoense, né? Morou aqui muitos anos aqui em Caicó, né? E tem uma luta aí bem destacada na defesa aí dos direitos dos servidores do estado do Rio Grande do Norte. Janeiro, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Na verdade, a gente está em Caicó hoje por uma alegria muito grande, né? Que é a colação de grau de um sobrinho nosso, de Samuel, em Engenharia Civil, pela UFCG Campus de Pombal, que é quinta-feira. E ontem, permita dizer, eu fiquei mais feliz ainda quando eu tive meu sobrinho Igor, né, Igor Souto, que fez o IF, teve uma pontuação de 82% de acerto e 8,2% na redação, né? Então, há uma felicidade, um Natal repleto de felicidade com essas duas conquistas, né? Que espero que saia positivo no resultado do IF. Mas, Marcos, permita-me meter a colher no seu comentário. Pois não. Eu vou começar porque é instigante. Veja só. No dia 27, no dia 20 de outubro, a governadora fez essa fala que os vereadores fizeram ontem, para você. Que os secretários ganhavam pouco, que ela tinha tido redução de salário quando saiu do Senado para vir assumir o cargo de governadora. Aí aqui faz um projeto de lei sigiloso, escondido, sem transparência. E eu me solidarizo com você, porque quem tem transparência, quem é agente público, deve agir com democracia e com espírito republicano. E ter o cuidado, né, de respeito a quem lhe deu o poder, né, de representá-lo, que foi a população. Aí você falou do salário do prefeito, eu fiquei curiosa. Deu 78% de reajuste. Você já tinha feito essa conta? Ainda não, mas só lembrar que é extraoficial, né? Não. Digamos que seja. Eu faço aqui um apelo para que o prefeito de Caicó, para que os vereadores honrem com o voto que a população lhe deu, né? Torne público, até porque amanhã vai saber e vai ser mais vergonhoso não poder olhar para a sociedade, para a população, não é verdade? E explicar porque seu reajuste de 78% foi trancafiado, foi escondido. Mas aqui, né, eu me solidarizo com o Sindas, me solidarizo, sobretudo, com os enfermeiros. Eu tenho dito em todos os cantos e recantos desse estado, tenho dito quando a gente se reúne com a bancada do PT na Assembleia Legislativa, com os outros deputados, Marcos. É um absurdo o que se está fazendo com o piso da enfermagem. Porque eu não vou aqui me alongar muito, mas eu vou fazer só um detalhe com você. Quando o sindicato municipal disse que faltou dinheiro, o piso dos professores. Não é piso dos professores. Vamos aqui retomar um debate que é uma luta do SINSP, que é o quê? A partir de 27 de dezembro de 2021, o então presidente da República, à época, sancionou e publicou a lei do novo Fundeb, que traz os funcionários da educação para dentro desse Fundeb. Então, o prefeito aqui deve o piso, não é só ao magistério, é aos funcionários, assim como a governadora, professora Fátima Bezerra, que foi relatora do Fundeb à época, quando deputada federal, e negou esse reajuste para os servidores. Aí um outro
se você me permitir, quando eu estava descendo aqui, chegando na rádio, eu parei e fiquei escutando no carro o comentário sobre o 13º salário. Veja bem, o Estado, ele tem por obrigação pagar hoje. Primeiro, essa comunicação do governo, eu queria até que você me ajudasse como é que eu digo isso, porque eu não sou da área de comunicação. Apesar de aqui nós termos uma excelente assessoria política, que é o Tasso Fontinelli, uma excelente assessoria de comunicação, que é o Renato Batista e o Márcio Franco. Mas eu acho que essa assessoria de comunicação do governo, ela descomunica. Porque me diga uma coisa, como é que eu deposito um salário para quem ganha salário mínimo e digo o salário mais modesto? Não existe salário mais modesto. Existe salário miserável no Estado. Se o Estado paga hoje 90% dos servidores, comprova que é o pior salário do Brasil. Comprova a nossa fala. E o governo tem que pagar hoje, porque a Constituição Federal diz isso. O regime jurídico único dos servidores diz isso. E, somando-se a isso, o SINSP tem uma ação transitada e julgada, que demos entrada em 2016, em meados do governo Robson Faria, foi transitada e julgada em 2018, que fala que os salários dos servidores e dessa têm que ser pagos no dia. Se não, tem que ser apresentado um calendário de pagar corrigido, trazendo juros e a correção monetária. Ao governo não concluir o 10º hoje, ele está fazendo uma desobediência civil. Por quê? Ele está descumprindo o regime jurídico único, está descumprindo a Constituição, está rasgando a lei máxima desse Estado, que é a Constituição Estadual, e está descumprindo uma decisão judicial. O que nossa assessoria jurídica já está tratando para que, logo após o recesso forense, que é 20 de janeiro, a gente judicialize e vamos tentar, ainda no recesso, que o judiciário, através de um oficial de justiça, oficie o governo. Aí a gente vai ver em janeiro, que se avizinha, o governo comemorando. Você e o companheiro aqui, Marcos, Alexandre, tem boa memória e sabe que todo janeiro essa gestão comemora superávit. Superávit, o governo, o que é isso? O governo prefere entrar o ano no azul, com dinheiro em caixa, em detrimento dos servidores, passar o ano sem dinheiro no bolso. Hoje eu tenho uma irmã, eu não vou deixar de dar esse exemplo, que é professora aposentada, passou 27 anos, não foi em desvio de função não, foi em sala de aula, E Ana Cláudia hoje vai passar o Natal sem o 10º. Não vai ter o 13º para dar um presente ao filho dela, que vai conquistar uma cadeira no IFRN. Não vai ter o 10º para comprar sua ceia de Natal. E isso é terrível. Não importa se está pagando 90%, não importa se está pagando 10%. Vai ficar 10%. Importa que tem que pagar hoje. Agora, Janeiro, o fato do governo deixar para concluir o pagamento do 10º em janeiro do próximo ano, ela pode ter algum prejuízo, por exemplo? Nós vamos oficializar a justiça. Veja só, o governo rasga a Constituição Estadual, rasga o regime jurídico único e descumpre uma decisão judicial. A nossa decisão judicial teve com relatora a desembargadora Zeneide, que está hoje aposentada. Mas nós vamos oficializar. Nós já discutimos isso com a nossa assessoria jurídica. No site do SINS tem o número do processo, nós já publicamos sobre isso. Agora, Marcos, a gente tem feito umas denúncias. Primeiro, que nós temos aqui, nós queremos começar, né, mandando um abraço, porque eu sei que está no Siridó, sei que você tem uma boa relação com o deputado Francisco do PT, né, que é o líder do governo na Assembleia.
E Francisco, ele tem recebido o SINSP com todo o carinho. E como Francisco diz, ele é líder do governo, ele não é o governo. E nós compreendemos a diferença. Eu quero dizer isso porque nós estamos, né, o líder do governo, o deputado Francisco, tem se empenhado com a pauta do SINSP. Né? E quando eu falo em espírito republicano, a gente infelizmente se depara hoje com um governo que não tem esse espírito republicano, que não tem a democracia aspiada. É seletivo. Essa gestão ela é seletiva. A governadora escolhe quem vai receber, qual sindicato vai receber. Eu não sei se você já observou isso. E qual categoria vai ter reajuste. Ela escolhe. Por quê? Ela pessoalmente que escolhe? Escolhe, porque não recebe. Ela só recebe sindicato A, B ou C. O SINSP ela nunca recebeu. O último encontro que o Fórum Estadual dos Servidores teve presencial com a governadora, professora Fátima Bezerra, que é fundadora do fórum, tá certo? Foi em 11 de dezembro de 2020, aliás. Ela recebe presidente de clube de mãe, líder de classe, presidente de grêmio estudantil, mas não recebe a representação dos trabalhadores do Estado. Nós queremos aqui dizer com isso o seguinte: nós defendemos, fomos o único sindicato e defendemos por convicção pessoal, e nós levamos o debate e aprovamos na direção a manutenção da alíquota modal do ICMS em 20%, porque achamos que o nosso Estado precisa. Agora, quando nós fomos ter esse diálogo com o deputado Francisco do PT, dizer que a gente ia defender com afinco, porque além de defender politicamente, eu tenho uma convicção que era importante para o Estado e nós defendemos não para fazer concentração de renda. E a gente justifica isso porque a gente assistiu, todo o Estado assistiu, nos primeiros meses de 2023, em abril, procurador, delegado de polícia, auditor fiscal ter 18,48% de reajuste. Assistimos também, certo? Assistimos também a categoria da professora, da governadora professora Fátima Bezerra ter 14,98%, que foi negado aos servidores da educação. Quando você vai somar com o do ano passado, quase 36%, dá 57%. Aí a gente assiste dia 15 de outubro, a governadora, professora Fátima Bezerra, dizer que tem que cumprir a lei enquanto governadora. Deu 10 milhões para promover 1.300 professores. Somos contra, somos não, mas também queremos. 13 dias depois, 28 de outubro, dia do servidor público, negou 1 centavo de reajuste porque o Estado não tinha dinheiro. Aí a gente aí coloca, esse governo ele é excelente e ótimo para os altos salários, ruim e péssimo para os menores salários, para quem ganha menos. E a gente aqui, nós fizemos uma provocação ao governo. Nós temos sim a solução para esse governo conviver e conseguir tratar os servidores de forma igual. Primeiro, é acabar com o desvio de função. Começamos hoje pela Secretaria de Educação. E nós do SINSP, nós não falamos nada que a gente não tenha prova. Nós recebemos 2.100 páginas em PDF, pagamos para colocar no Excel, para irmos trabalhando sobre o desvio de função da educação. Só na educação? Só na educação, mas nós vamos chegar na SESED, que tem policial militar e civil fazendo função administrativa. Função administrativa é de servidor administrativo. Policial civil e militar tem que estar na rua, não é atrás de birô. Não é fazendo a burocracia, tá certo? E hoje, quando a gente denuncia o desvio de função da educação, nós estamos recebendo o apoio
Eu digo isso porque eu sou ontem mesmo em Caicó, eu fui abordada por professores e professoras que estão na efetiva função do magistério. Eu não acho justo nem correto o Estado ter hoje 3.207 professores fantasmas, ao custo de 233 milhões anual. Ou Fantasmas, seja, são professores, Marcos, ganha sem trabalhar. São professores que não estão, e professoras, em lugar nenhum. E ontem eu pedi a minha assessoria, eu tenho aqui, nós não podemos passar porque tem nome, matrícula, CPF, nós vamos trabalhar isso para soltar para a imprensa, para publicar. Aí o governo veio dizer que eram os professores que estão em licença-prêmio. Não é. A gente está somando quantos professores e professoras estão em licença-prêmio, licença saúde e licenciado para estudo, para fazer sua especialização, seu mestrado e seu doutorado. Esses que nós defendemos. Esses estão nos fantasmas. Nos fantasmas. Aí você veja só. Quantos fantasmas vocês? 3.207 professores. Aí tem outro dado. São mais de 19 milhões mensais. Aí você vem para outro dado. A DIRED de Caicó, DIRED de Açu e primeira DIRED de Natal, com professores em desvio de função, se gasta mais de R$1 milhão mensais. Eu vou só dizer aqui, só com o Caicó, a 10ª DIRED tem 31 professores com 34 vínculos. Ou seja, 3 professores têm 2 cargas horárias. E não pode? Tem 60 horas. Pode. Agora, pode se tiver. Eles têm que estar na escola. Foi feito o concurso. Ele fez o concurso para ir para a sala de aula. Não foi para tomar o lugar dos servidores. E nós estamos fazendo esse debate, Marcos Dantas. Você, apesar de novo, está começando agora os cabelos brancos. Se eu deixar de pintar o meu, fica branco, que nem presta. Mas você tem já uma estrada de comunicação, e Alexandre também. Se você puxar na sua memória, e você tem memória boa, você vai ver que no final do governo Rosalba, a início do governo Robson, o Simpol, que é o Sindicato dos Policiais Civis, fez uma grande campanha com greves, com paralisação, com denúncia, para retirar os policiais militares, retirar a PM de dentro das delegacias, para que a Polícia Civil ocupasse as delegacias, que é espaço deles. E nós, nessa luta, nós temos o apoio público do Simpol, porque eles disseram que já fizeram isso. E nós temos que fazer essas denúncias, porque nós estamos brigando por concurso público. Como é que o governo, preste atenção, você que está me escutando, como é que o governo do Estado, apresenta dados do Censo Escolar 2023, está lá no MEC. E queremos aqui registrar que nós solicitamos esses dados oficialmente, colocando a lei da transparência, que é uma lei federal, que é o que está faltando aqui, parece que na prefeitura de Caicó, né? Quando manda um projeto desse escondido, né, em 4 chaves, e os vereadores fazem conversa para boi dormir, né? O diálogo de surdo-mudo. O governo do estado negou, e nós conseguimos, nós temos as provas, e nós fizemos o dever de casa. Antes de publicar, antes de tornar público, nós entregamos oficialmente a Controladoria do Estado. Nós não fomos para o Ministério, nós não fomos para a rua, nós entregamos a Controladoria porque entendemos que a Controladoria, ela tem o dever e o papel, né, de fazer esse controle, de auditar. E nós entregamos, estava presente a controladora, a doutora Luciana Daltro,
que é uma pessoa extremamente séria, né? Competente. Entregamos a auditora, a adjunta Daniele, que é auditora de contas do Estado. Entregamos a auditora geral de contas do Estado. Nós não fizeram a denúncia se tiver. Nós fizemos o dever de casa, entregamos a controladoria e vamos, nesses dias, procurar saber o retorno que nós temos. Janiele, veja só, para você poder falar. Acabamos de ter o Enem. Não é verdade? Há pouco mais de 15, 20 dias teve o Enem, salvo engano. E você sabe, Marcos Dantas, você é do Siridó, Alexandre, João Assis, nós que somos do Siridó, temos essa convivência mais próxima das pessoas. Do interior do Estado, não só do Siridó. Que foi aluno da rede pública de ensino do Estado, fazer Enem, sem ter aula de português, sem ter aula de química, sem ter aula de física. Você sabia que no gabinete da secretária, professora Socorro Batista, são 14 professores que deveriam estar em sala de aula. 4 são de língua portuguesa. Olha só, tem um professor de uma DRAI, vou dizer a DRAI, porque a gente tem que dar nome aos bois. Eu não gosto de Dicero, eu quero saber quem é Dicero. A DRAI de Pau dos Ferros. Tem um professor que está atrás de um birô que o Estado pagou 4 anos para ele fazer mestrado em física. Tem 60 horas. É 20 mil reais para estar atrás de um birô, João. Ele tem que estar em sala de aula ensinando física. Porque foi aluno da DIRED de Pau do Ferro e de Apodi fazer Enem sem ter acesso à aula de física, porque não tinha professor. Aí, voltando ao censo. O governo do censo escolar está lá no MEC. Nós tiramos lá. Nós extraímos lá. Nós temos esses dados porque nós temos uma excelente assessoria. Como é que o Estado, de 1º de janeiro de 2019 a 20 de dezembro de 2023, diminui quase 20 mil matrículas? Fecha quase 65 escolas. Aí você tem um aumento de contratação de 10 mil professores e 3 mil professores temporários. Como é? Aí denunciamos ao Ministério Público um professor de química, denunciamos, de química, ele fez concurso para química, para a DIRED de Caicó, preste atenção, para a DIRED de Caicó, e foi nomeado e convocado para assumir o GPD lá em Natal. Você está vendo como Nesse caso, um desvio de função, então. Desvio de função. O governo tem... Olha, só no Recursos Humanos, lá na secretaria, são 37 professores, 43 vínculos. Os professores têm que ir para a sala de aula. Agora você faz uma denúncia aí de que existe hoje aqui no Estado 3.207 professores fantasmas. Se eles não estão na sala de aula nem em uma repartição pública, eles estão aonde? O governo do Estado, através da Secretaria da Educação, especificamente a professora Socorro Batista, é que tem que dizer. E eu dou uma dica a você, Marcos Dantas, que lá no FNDE tem um CIOP, onde tem os dados de todo o Estado. E tem mais. A nossa assessoria política, junto com a assessoria jurídica, eu vou dar um dado aqui em primeira mão. Você vai saber aqui em primeira mão. Nós vimos, pela lei do novo Fundeb, pela lei do Fundeb que foi relatado por Fátima, pelo MEC, pelo Ministério Público. Você sabia que quem está em DIRED, que quem está na Secretaria da Educação, não pode receber pelo Fundeb? E nós temos a denúncia que essas pessoas estão recebendo. Não pode. Aliás, primeira mão para você. No seu programa você vai ganhar a bola de cristal. Não pode ter nem o reajuste do Fundeb. Se tiver, é outro nome que o governo queira dar. Tá lá, é lei. É lei.
E nós vamos entregar esses dados. Vamos entregar uma nova linhagem depurada, porque transformar uma planilha de 2.100 páginas de PDF em Excel e vir fazer o trabalho que nós estamos fazendo, não é fácil. Nós vamos depurar e vamos até a próxima semana entregar de novo a Controladoria do Estado, e vamos daí entregar ao Ministério, à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, ao TCE, ao Tribunal de Contas da União e à Procuradoria-Geral da República. As categorias, os sindicatos estão decepcionados com o governo Fátima Bezerra? Olha, eu tenho que falar pelo que eu faço parte e pelo que a categoria me coloca para representar, né? Nós estamos, Marcos, porque enquanto os mais ricos, você me conhece, eu sou de Caicó, João Assis eu conheci de cabelo preto, olha aqui o cabelo de João, todo branquinho, né? Eu fui aqui quando o Padre Teste dava carão aqui na gente quando fazia o programa Comunidade Jovem. E eu coloco a você, Marcos Dantas, que eu aprendi com a governadora, professora Fátima Bezerra, à época presidente do SINSP, e deputada estadual. Eu nunca esqueci, na audiência com o governador Garibaldi, primeira gestão de Garibaldi. Virgínia, que hoje é secretária de Planejamento, era coordenadora técnica do DIEESE. E a governadora fez a seguinte fala: é impossível, é imoral, é ilegal, é desumano conviver com a pirâmide salarial. Aí nós vemos um retrato hoje nesse governo, porque do primeiro dia do governo, de 1º de janeiro de 2019 a 20 de dezembro de 2023, 5 anos de governo, nós vemos essa pirâmide afunilar. Esse governo ele tem que inverter a base da pirâmide. Eu digo aqui sem medo de errar, Marcos Dantas, 30% a 35% da folha é paga para 70% a 75% dos servidores. 65% dessa folha é pago para 35%, 30% do funcionalismo. Olha, no primeiro dia do governo Fátima, a diferença do menor para o salário eram 30 vezes. Chegamos hoje a 39 vezes. Ou seja, o leque de diferença salarial, como se fosse uma mão, no lugar dela fechar para os dedos se encontrarem, eles se abrem, eles se alargam. Isso é perverso, isso é cruel. E nós estamos na luta sim. Nós cobramos o desvio de função, nós vamos cobrar, até o final do ano, nós vamos enviar um ofício ao PROCON para fiscalizar a redução do ICMS dos preços de 20%. A gasolina do estado tem que baixar 20%. A compra, o feijão, o arroz, tem que baixar 20% do supermercado. Tem que baixar, João, uma caneta que eu compro na livraria, que vai ser material escolar, tem que baixar os 20%. E nós provocamos o governo para se somar conosco. Nós queremos a redução dos 20%. Agora, o governo tem que fazer seu dever de casa, acabar com o desvio de função. O nosso tempo estourou, mas eu não gosto de deixar o ouvinte sem resposta. E o professor Tiago Espínola, que é diretor da ECAN aqui em Caicó, que inclusive é uma escola que está passando por uma luta, né, de ser reformada, aquela coisa toda, né? Ele pergunta a Janeire se ela sabe quantos professores estão readaptados no estado. A gente tem, mas eu não tenho, eu tenho aqui, mas eu não tenho dado. Agora, a Tiago, minha solidariedade e todo o apoio do SINSP à sua luta. Não sua, mas a luta da ECAN, que sempre foi, historicamente, uma escola de luta. Veja só, Marcos Dantas, a readaptação, preste bem atenção, ela é temporária. Eu fui alertada agora, porque eu tive com o presidente do IPER nessa semana. Você sabia, Marcos Dantas, que uma readaptação é igual uma aposentadoria por invalidez? Quem se aposenta, eu não sabia disso. Eu tenho 39 anos de serviço público.
Não sabia disso. Quem se aposenta readaptado, ele é como se fosse uma aposentadoria de invalidez? Ele pode a qualquer momento perder? Porque você sabe que quando eu trabalhador, aqui na Rádio Rural, você, por exemplo, se acidenta, tem uma aposentadoria por invalidez, você sabe que o INSS pode chamar você para comprovar se você permanece inválido. Senão você vai ter que voltar a trabalhar. Você sabia disso? Que um servidor público, seja de qual ente for, de qualquer ente, ao se aposentar por readaptação, ele tem esse dado. Agora, Tiago, uma luta que nós vamos fazer, viu? Os professores e as professoras readaptadas, nós não vamos aceitar que assuma a função dos servidores. Ou fazemos isso, Marcos Dantas, ou vai se acabar. Você não tem mais, ao contrário. Sabe o que é que a secretária, a professora Socorro Batista, está fazendo lá no órgão central? Expulsando da secretaria e tirando professor de sala de aula. Eu cheguei numa televisão em Natal para dar uma entrevista, o porteiro me abordou, disse: ei, parabéns, aqui na Grande Natal, cidade tal, meu sobrinho vai para a escola todo dia e volta antes do horário porque não tem professor. Eu dei uma entrevista ontem, passei para a Rádio 95 FM da TCM em Mossoró, 18 horas, e o locutor, Tássio, disse: são inúmeras escolas que os alunos voltam por não ter professor. E esses professores estão aonde? Assumindo função administrativa. E o lugar dele é em sala de aula. A direita de Caicó tem 33 professores. Isso é um absurdo. Tem que estar em sala de aula. Obrigado por sua participação, Janeiro, aqui no nosso programa. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos Dantas, só agradecer, né, o espaço do seu programa, dizer que vinha a Caicó e falar no seu programa é toda uma viagem, porque a gente sabe da credibilidade do seu programa, sabe de sua credibilidade quando agente de comunicação. Vou dizer aqui que é um blog que eu sei que você atualiza seu blog, seu site, o povo chama blog, né? É site cedo. A gente se atualiza por ele. A Alexandra agradecer e dizer que nós ficamos muito felizes quando chegamos aqui, porque a Rádio Rural foi onde a gente se formou, levando carão de Padre Técio, chamando a atenção, né, para sobretudo dizer uma coisa: nunca faça uma denúncia que não seja real, que não seja concreta. Por último, desejar um Feliz Natal, um feliz Ano Novo, cheio de paz, de alegria, sobretudo de saúde, mas sobretudo de luta, defendendo nenhum direito a menos. E o governo tem que ter espírito democrático, acabar o desvio de função e olhar para os que ganham menos. 7h13, já a gente volta com mais informações.